Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Agradeço o convite para coordenar esse painel. E eu queria, então, convidar os palestrantes, o primeiro Marconi. Ele é superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, todo mundo já sabe, mas é bom repetir. Oi. Paulo Ricardo Balduino, diretor da ABERT. Acho que ele deu uma saidinha. Por favor, o Sérgio Santoro, da TV Record, está representando o fórum aqui hoje. Fórum de TV Digital. E o André Sintra, é consultor da SET e da ABERT, e é da LUC Telecomunicações. Alguém vai usar aqui? Não, não posso deixar o meu aqui. Isso aqui eu vou precisar do papel aqui, porque o meu mouse depois, né? Bom, vamos começando, gente, que o cronograma já está meio atrasado, então vamos dar início. Os assuntos do nosso painel, eu acho que vocês já viram na programação, um painel mais regulatório. A gente vai abordar aqui os dois assuntos que estão bem na pauta, assim, né, de regulamentação e planejamento, que são todas as implicações do 700 MHz e a migração a AM/FM. Então, nós vamos começar com o Marconi Maia, da Anatel. Nós pedimos para ele abordar o replanejamento de TV digital, a finalização, uma vez que todos os estados já estão com os atos consolidados e ainda tem umas coisinhas penduradas em cada um. Todo mundo tem alguma reclamaçãozinha com o que saiu. Então, nós pedimos para ele apresentar o programa da Anatel de fechamento do plano com essas correções e pagamento de secundária e o que está faltando. Já te chamei. Por favor. E também para ele comentar essas consultas públicas que estão aí estão correndo, né, estão no prazo de comentários, sobre o uso da faixa de 700 também, para a questão de interferência e o edital para o novo serviço. Então, por favor, Marconi. Bem, muito bom dia a todos. Eu gostaria muito de voltar a ressaltar essa parceria que nós temos na lateral aqui, essa parceria que sempre a Anatel teve com a ABERT e com o Grupo 7, principalmente com o Grupo 7, que foi quem começou todo esse trabalho em conjunto nos idos lá dos anos 2000, do início dos anos 2000. Em 99 já tinha o trabalho, e antes, até quando era no Ministério, em 95, quando efetivamente se começou a estudar TV digital, a SET sempre participou efetivamente, deu uma colaboração efetiva para o desenvolvimento desse trabalho da televisão digital. E com relação a essa migração do AM e FM, que o presidente até não citou, mas a SET está participando com corpo e alma desse processo também. Tá? O André está aí, ele vai poder dizer isso, e a gente tem muito orgulho de trabalhar com uma equipe tão preparada quanto a da engenharia, da Sociedade de Engenharia de Televisão aqui no Brasil.
Muito bem. Vamos fazer rapidinho, porque nós não temos, o tempo é muito curto, até para a gente privilegiar o debate. Então, tem 3 assuntos aí que a gente está falando a respeito do replanejamento, um cronograma de replanejamento, a conclusão das retransmissoras secundárias, a inclusão dos pares digitais para elas, como a Tereza tinha falado, e correções e ajustes para essa parte do replanejamento. Aqui está o nosso cronograma. Então, dia 20 de maio, a gente começa a fazer as reuniões, vamos fazer as reuniões em Brasília, a gente também tem uma preocupação muito grande com a economia de recursos para o Estado, então, em Brasília nós começamos com Acre e Amapá, e à tarde Roraima e Tocantins. Depois, dia 21, 22, 26, 27 e 28 de maio, a gente vai fazer esse trabalho de inclusão. Não é mais aquele replanejamento para liberar a faixa, porque aquilo já está concluído. O que tem aí, então, é a inclusão dos pares digitais para as retransmissoras nos diferentes estados. E a região sul também vai ser reavaliada, aquilo que a gente já fez aqui, mas a gente vai reavaliar, e se for o caso, como tinha a secretária Patrícia tinha falado que talvez a gente terminasse agora no final de maio, pode ser que a gente faça reunião no dia 2 de junho para rever essa questão dos secundários da região sul. Estamos, então, com 3 consultas públicas, ou com 2 consultas públicas, a 18 e a 19, no ar. Em conjunto, tem os 2 relatórios, o relatório dos testes de laboratório feito em Santa Rita do Sapucaí, lá no Inatel, e o relatório dos testes em campo, feito em Pirenópolis. Então, esses 2 relatórios compõem o conjunto que levou a que a gente fizesse a proposição do regulamento que mitigue as interferências identificadas e a proposta do edital de licitação. Então, a consulta pública número 18, que fala desse regulamento, e o 19 é o edital. E, durante o período de contribuições, as 3 audiências públicas, que o nosso presidente João Rezende acabou de citar. Dia 19, nós faremos uma em Brasília, e eu vou procurar estar presente nas 3, né? E aí teremos os engenheiros que participaram, aquelas pessoas que ficaram lá de bermuda, chapelão, aquela coisa de trabalhar mesmo com a mão na massa, esse pessoal vai estar lá para debater, e é isso que a gente quer. Vamos fazer o debate aberto, franco, né, Paulo Ricardo? Eu estive lá com o Paulo Ricardo lá no sítio de testes, entendeu? E, como é que é? E de bermudão também, suando como o quê, né? Com a região meio quente, aquela região de Pirenópolis. Então, essas pessoas vão estar preparadas e trazendo o que viram no campo. Quer dizer, a gente teve todos os testes que foram feitos, que foram citados aqui, Mackenzie, PUC do Rio, etc., foram feitos, o próprio CPQD também andou fazendo testes também, fizeram em laboratório. Os testes da Anatel tiveram esse plus, que é fazer em campo, em condições reais de utilização do serviço. E, então, dia 19 e 22 em São Paulo, vamos fazer uma reunião, uma audiência pública em São Paulo, e 29 a gente volta para Brasília e faz mais uma, e aí a gente encerra essa parte de reuniões. Muito bem, aqui são fotos, esse é o ambiente de teste de laboratório, lá em Santa Rita do Sapucaí. Foi feito uma adaptação do laboratório lá, onde se trabalhou exclusivamente essa questão da televisão digital e essa questão da interferência num ambiente fechado, num ambiente controlado, que é o ambiente de laboratório. Então, ele se desenvolveu do dia 20 ao dia 24, a montagem do setup, de 27 do 1, 24 do 1, né? E de 27 do 1 a 21 do 2, as medidas, e 10 do 3 a 28 do 3, análise dos resultados e relatório preliminar, e dia 11 do 4 nós estávamos concluindo o relatório final da questão dos testes de laboratório. Com relação a teste de campo, foi feito em Pirenópolis, Goiás, como eu já falara,
Então, essa instalação e pré-testes começou, na realidade, em dezembro. Houve um problema inicial de atraso de equipamentos, que a gente acabou não fazendo tudo o que precisávamos fazer em dezembro, houve um certo atraso, mas de 13/1 a 4/4, as medidas, a gente era esse o teste, depois esse era o cronograma, a gente acabou estendendo um pouco mais até. E aí fizemos as interferências em 9 semanas, as interferências do LTE na televisão digital, da televisão digital no LTE, que em princípio até não seria o caso, porque normalmente a gente protege o serviço antigo do serviço novo que está entrando. Mas o que a gente fez? Como a gente quer prestar um serviço, quaisquer dos serviços, a gente quer prestar bem para a sociedade, a gente também está vendo o contrário senso, que é a interferência da televisão no novo serviço entrante. E as técnicas de mitigação para cada um dos problemas que foram encontrados em campo. E, então, dia 30/4, a gente concluiu o relatório final dos testes de campo também. Algumas características aí do edital de licitação. Primeiro, o pessoal do Bolsa Família receberia, então, um receptor com filtro, com a capacidade de proteção dos problemas mais comuns, mais corriqueiros que acontecem no caso de haver interferência. Então, as famílias do cadastrador no Bolsa Família receberiam esse receptor com essa característica. É assim que está no edital. As famílias que não estão no Bolsa Família, mas que estão lá no cadastro único de programas sociais do governo, né, e que não tenham recebido aquele primeiro conjunto de equipamentos, a gente também cotou para fazer parte, esse valor, aquilo que resultar em dinheiro daquilo que foi identificado, vai vir cotado para essas famílias receberem também o filtro. Aquelas que já têm o receptor, mas dependem do filtro, que não é um receptor ainda não equipado com esse filtro, então a gente também forneceria via esse procedimento da licitação. Estabelecimento de forma de atendimento preferencial à população, nas hipóteses de domicílios com antena externa. Então, isso também está no edital, é um negócio que a gente tem que debater. Eu acho que é interessante levar isso à discussão lá na audiência pública. No que isso impacta, por que isso é viável, como nós vamos fazer. Quer dizer, eu acho que esse debate é interessante de a gente encetar na audiência pública. A disponibilização de central de atendimentos, quer dizer, para tirar dúvidas, isso tudo está no conjunto do que está sendo orçado para dar conta dessa migração. E a previsão de campanhas publicitárias, inclusive em TV aberta, ou seja, ser suportado pelo conjunto, entendeu? Por esse dinheiro que viria do processo licitatório, bancar isso tudo, porque a gente faz uma transição mais harmônica, com maior conhecimento pela sociedade, essa coisa toda. Isso aqui é mais é uma palestra que a gente faz, e essa aqui é mais para quem vai comprar o espectro na faixa de 700. Acho que aqui para a área de radiodifusão, acho que como é que vai ser esse negócio? Quem é que compra, como é que é? Spectrum Cap, dentro da faixa, como é que vai ser essa mecânica do edital. Vou passar por isso aqui para a gente poder privilegiar outras coisas que são de mais interesse da área de radiodifusão. Então, quais são os compromissos do edital? Após consulta pública, terá um valor global de custos de ressarcimento da radiodifusão. É aquilo que eu falei. A gente vai identificar com aquelas características, além da migração na transmissão, quem que vai precisar na recepção de alguma atuação que possa ser acudida por esse processo licitatório. Isso tudo vai estar orçado lá. A presente versão já contém a lista dos municípios, dos radiodifusores que são elegíveis para o ressarcimento. Então, são 400 radiodifusores em 500 municípios. Isso está conhecido, já está lá no anexo 2 do edital. Proponentes vencedoras arcarão com todo o processo de ressarcimento, e aí está
como que será o aporte de dinheiro por essas entidades vencedoras dessas frequências lá, como é que elas vão aportar. Em 30 dias após a contratação da EAD, que é uma entidade que vai ser criada, eu falo dela aí um pouquinho mais, eu só estou com 5 minutos ali, eu estou vendo que o tempo é bem, bem corrido. 13 meses após, depois 25 meses e 37 meses, as empresas têm que ter aportado esse dinheiro para a entidade. Essa entidade é que vai atender às necessidades dos radiodifusores e da sociedade, conforme estabelecido no edital. Muito bem. Compromissos. Ressarcimento dos radiodifusores, é aquilo que a gente falava, quer dizer, os radiodifusores que entraram em operação até 13/11/2013 ou que já que comprovem investimentos realizados para digitalizar. Então, aqueles que estão tendo alguma característica, que alterar alguma de suas características por conta da entrada do LTE, terão direito, são elegíveis para receber o ressarcimento dessa modificação, consequência da liberação da faixa da entrada do LTE. Será realizado exclusivamente por meio de aquisição e instalação de equipamentos e infraestrutura, quer dizer, não vai ser igual foi no 2,5. Não vai ter transferência de dinheiro das operadoras móveis para os radiodifusores, mas sim de equipamento, efetivamente colocar o radiodifusor na operação na forma em que ele estava anteriormente. Desculpe a minha indelicadeza. O outro ponto equipamentos antigos, quer dizer, vai se trocar esses equipamentos. Aquilo que for substituído, esses antigos vão ser recolhidos pela própria entidade. Muito bem. Saldo de recursos do projeto, se houver algum, porque a gente está dimensionando, e mundo afora o que a gente viu foi no Reino Unido, no Japão, se pensou numa quantidade de recursos para acudir esses problemas de mitigação, e o que a gente notou, né, principalmente nessas duas administrações, foi uma redução drástica da necessidade de recursos. Tá certo? Então, pode ser que venha a sobrar. É claro que a gente está dimensionando para todos os casos. Se, por alguma razão, houver sobra de recursos, elas serão aplicadas para outras finalidades ou para outro tipo de famílias que a gente venha a eleger, e aí o Conselho da Anatel é que vai determinar isso. Ou na própria melhoria de rede de telecomunicações para o país, que é isso que a gente precisa. E na alocação de recursos será priorizado o ressarcimento dos radiodifusores, como eu já falei. Aí tem o grupo, né, esse grupo, o GIRED, que é o Grupo de Implantação de Processos de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV. Ele tem uma composição com participação de Anatel, do Ministério das Comunicações, prestadoras vencedoras das licitações e radiodifusores a serem ressarcidos, e a própria EAD. Quando esse GIRED, ele elege a EAD e depois ele passa a ser integrado pela própria EAD como um dos elementos do grupo que coordena ou que toca esse GIRED. A Anatel coordena o GIRED e é responsável por selecionar a entidade, como eu falei agora há pouco, e no âmbito da EAD, o responsável pela aprovação do cronograma de atividades, a validação de procedimentos operacionais e resolução de conflitos, a EAD é que vai tomar conta disso, com a participação do GIRED. Logística, contratação da EAD, entidade administradora do processo de redistribuição de canais e digitalização de canais de TV e RTV, ou seja, essa entidade é que vai coordenar esse trabalho, os requisitos dessa entidade. É uma pessoa jurídica, dotada de independência administrativa, né, e financeira, porque vai ter esse aporte de dinheiro para a EAD e ela vai conduzir esse processo administrativamente independente e com os recursos já aportados a ela. E essa entidade ela tem que ter capacidade técnica para cumprir essas finalidades e o que a gente, para evitar haver um conflito de interesses, a gente procurou retirar de lá tanto o pessoal, os radiodifusores
que serão ressarcidos, que terão direito a ressarcimento, quanto o pessoal que, as vencedoras das frequências, do leilão de frequências. Mais rapidamente aqui, porque eu estou com 8 segundos, vantagens que a gente identifica para esse processo. Para os novos entrantes, quer dizer, quem vai comprar as frequências, eles têm a vantagem de... A gente não colocou compromissos de cobertura, como foi feito no 2,5, etc. Então, é livre a utilização do espectro, tá? Sem um ritmo pré-definido para que a gente consiga alcançar. Não, vamos ocupar o espectro. Vamos estar cobrando a ocupação do espectro, mas eu não impus meta para que eu não onere tanto a operação que eu a inviabilize. A autorização de uso em caráter secundário do que resta de espectro nas outras regiões, em áreas com população abaixo de 100 mil habitantes. Ou seja, quem ganhar os 10+10 numa determinada região pode ficar com o restante da frequência, tá certo? Em caráter secundário. Se outros não ocuparem, ele pode usar aquele sobra de frequência para prestar o serviço. Ou seja, a ideia é otimizar, exacerbar a utilização do espectro, tá certo? De forma eficiente. E vantagens para os vencedores do 2,5, que é a possibilidade deles utilizarem, cumprirem as metas do 4G que eles assumiram usando essas frequências dos 700. Tá? A possibilidade de, mediante anuência prévia da Anatel, ter excluídas as obrigações de abrangência daquele edital de algumas regiões. É claro que sempre tem que submeter a Anatel e a Anatel vai julgar se é possível exonerar aquela região, por ser uma região desabitada, inóspita, como a gente está colocando aí, ou região desértica. É claro que nós não temos um deserto aqui na expressão literal da palavra, mas em regiões inabitadas, de repente, pode ser que a Anatel libere dessa obrigação. E vantagens para os radiodifusores, as medidas de massificação de TV digital junto à população, quer dizer, essa distribuição de receptores para aqueles aqueles mais desvalidos, entendeu? É uma forma que a gente vê que o radiodifusor está ganhando, que é ter receptores, ter gente recebendo o sinal de TV digital bancado pelo processo licitatório. O ressarcimento integral para o remanejamento das faixas, ou seja, o radiodifusor não terá que se preocupar com gastos adicionais por conta da entrada do LTE nessa faixa de 700. Garantia de condições técnicas de cobertura, capacidade e qualidade semelhantes às dos canais de TV e RTV originais, ou seja, aquilo que o ministro Paulo Bernardo sempre colocou, a gente quer que mantenha, no mínimo, a cobertura atual da televisão analógica. É assim que a engenharia está trabalhando, o doutor André aí não me deixa mentir. Criação de entidade própria de aquisição, isso que eu já falei, da EAD, né? Bem como para capacitação de pessoal. Muito bem. E os ganhos previstos, para encerrar, minha líder, Tereza, me desculpe pelo atraso, melhor qualidade na recepção de televisão digital, com garantia de não haver qualquer interferência prejudicial, apoio no processo de migração para a televisão digital, né? Uma vez que você vai ter gente falando, fazendo anúncios com relação a essa digitalização, medidas de atenção da massificação da TV digital, que incluem a distribuição de equipamentos, está meio que repetido aqui, o atendimento com o SMP de alto padrão em áreas rurais remotas, ou seja, a partir do momento que a gente está liberando o uso da faixa de 700 para atender as metas do 2,5, a gente está permitindo que tecnologia de última geração já chegue no campo. Quer dizer, o campesino vai ter essa possibilidade de usar um serviço de alto padrão. E isso é fundamental para o desenvolvimento dessa atividade básica da nossa economia, que é a agropecuária.
Antecipação do cumprimento de metas, do 2,5, que é aquilo que eu já falava antes, e reflexos positivos nos preços dos serviços de telecomunicações decorrentes da otimização da infraestrutura. Ou seja, a faixa de 700, como ela tem uma propagação melhor do que as outras frequências hoje utilizadas pelo serviço móvel, você tem a possibilidade de ter redes com um custo um pouco menor. Então, a gente espera um reflexo no preço das comunicações móveis. Era isso que eu tinha só para esquentar o debate. Agradeço muito a oportunidade da SET, estar liderado pela Tereza, para mim também é uma honra. E ano passado estivemos juntos já nesse evento também, aqui no Sul, lá no Paraná, e convidá-los para que participem. Aqueles que puderem, estejam com a gente lá em Brasília no dia 22, ou em São Paulo no dia 19, 19 em Brasília, 22 em São Paulo e depois 27 de volta em Brasília. Se puderem, por favor, tragam toda a contribuição que for possível para que a gente possa debater todas essas questões. Não queremos tomar a decisão e queremos dar segurança para o Conselho tomar a melhor decisão possível para esse momento. Tá? Muito obrigado a todos. Marconi, eu acho que já deu para ter uma ideia aí das coisas que estão para ser comentadas, e é bom que todo mundo fique antenado aí, faça seus comentários, né, em cima das preocupações da radiodifusão. Agora o Paulo Ricardo vai falar. O Paulo Ricardo está participando bastante desse processo, dessa discussão na Anatel, sobre o uso da faixa de 700, e ele vai nos falar aqui do sentimento dele em cima do que está acontecendo, dos testes, dos resultados. Por favor, Paulo. Obrigado, Tereza. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. É a primeira vez que nós falamos publicamente sobre os resultados dos testes da Anatel, dentro de um contexto mais amplo, e também algum comentário sobre os documentos que estão em consulta, basicamente o regulamento e o documento do edital, que eu espero que a gente tenha tempo para algum comentário a respeito. Eu vou comentar a visão que a SET e a ABERT têm dos resultados dos testes da Anatel, e eu já queria chamar a atenção, isso aqui é apontador, né? O fato de que nós estamos aqui destacando que a preocupação nossa é não ter interferência, não somente da banda larga comercial, como se discute normalmente, tá? Existe um dispositivo, um dos parágrafos da Resolução 625, que permite a utilização da faixa de 700, um bloco, pelo serviço limitado privado, em condições mais agressivas, no sentido de criar interferência, com potências mais altas. O limite da potência de transmissão da unidade móvel do SMP, LTE, é 23 dBm, e no SLP, que pode ser utilizado tanto para serviço de segurança de interesse do governo ou para outra finalidade, nós temos 10 dBs a mais. Então, é um aspecto, e exatamente no bloco 1, que é o bloco mais vizinho aos canais mais altos de radiodifusão. Então, a preocupação nossa, Marconi, é que, quando a gente fala sem interferência, não é sem interferência apenas dos serviços que vão usar os blocos que vão ser licitados. É sem interferência num termo mais absoluto possível. Qual? Apagou. Da direita? Passa para frente? O ideal para a gente, e essa aqui é uma ilustração que eu tenho usado já há bastante tempo, não é nada novo, tá? E é importante porque durante muito tempo pareceu que a radiodifusão estava em busca de problema. A gente está criando problema. Nós tivemos que várias vezes encarar esse tipo de discussão. Vocês estão vendo cabelo em casca de ovo. Vocês estão criando problema. É um problema até para empurrar a licitação da faixa para frente. E, na realidade, a nossa busca não tem nada a ver com outro objetivo, a não ser um ambiente de convívio sem interferência. Se houvesse um mundo sem interferência, seria o ideal de todos. Nós sabemos que não tem e estamos trabalhando... Isso. A gente está trabalhando numa visão
de que há necessidade de conviver com os serviços na faixa adjacente. Já há bastante tempo que nós deixamos de pleitear a não disponibilização da faixa de 700, entendemos que é uma decisão de governo, e temos nos atido a buscar um ambiente na faixa de 470 a 698, um ambiente sem interferência. Nós acreditamos que a convivência é possível, ela tem que ser possível, desde que condições sejam bem definidas e bem implementadas. Tem uma diferença grande entre as duas fases do processo. E aí, quando a gente fala em condições de convivência, a gente vê no centro, o Marconi lembrou bem, nós somos a incumbente da faixa. Tá? Tem os novos entrantes que terão que se adaptar à existência do incumbente na faixa. Então, nós vemos, em princípio, um regulamento, esse que está no consulta pública, um regulamento sobre interferência, não equilibrado. É um regulamento que, forçosamente, tem que favorecer a radiodifusão. A premissa básica do regulamento tem que ser proteger a radiodifusão. Tanto quanto possível, proteger a banda larga, o novo entrante, mas sempre, sem, em momento algum, descuidar do aspecto principal, que é a proteção da radiodifusão. Nós temos o compromisso do governo de que a radiodifusão não será prejudicada em nenhum aspecto, cobertura, qualidade. A gente trabalha com isso aí. A nossa preocupação é como implementar esse compromisso assumido e reafirmado. Tá? Se fala muito, vocês vão ouvir falar muito de filtros como as primeiras alternativas de mitigação. E são. Filtros no mundo todo é a primeira alternativa de mitigação para resolver o problema de interferência. Mas há filtros e filtros. A utilização de um filtro especificado de qualquer maneira, pode trazer uma degradação na qualidade do sinal recebido pela televisão. Tá? Pode trazer uma situação equivalente a uma redução na área de cobertura da emissora. Então, os filtros têm que ser devidamente especificados, testados, de modo que sejam convenientes a radiodifusão de qualquer que seja o aspecto a ser considerado. O regulamento, e aí, Marconi, eu vou fazer referência a uma nota que saiu na imprensa, atribuída a um comentário seu. Nós tivemos uma reunião na Anatel, fizemos uma apresentação de umas postulações da radiodifusão com relação ao nível de detalhamento do regulamento. E o que saiu na imprensa é que nós tínhamos apresentado um detalhamento exagerado, estávamos querendo cobrir todas as possibilidades. E, na realidade, a gente entende que o regulamento de interferência deve ser bem mais detalhado. Existem situações que a gente consegue definir, consegue enxergar que devem ser previsíveis, e eu vou falar alguma coisa que não é me aproveitando da ausência do setor de telecom, a gente trabalha muito bem com eles, mas nós sabemos aqui qual é a fama que tem o serviço de atendimento aos usuários no Brasil. E, na nossa visão, o atendimento que se vai dar ao usuário, ao telespectador, tem que ser diferenciado, é alguma coisa que não tem no país. Porque qualquer problema que acontecer com o sinal do telespectador, ele não vai atribuir a um problema de interferência causado pela empresa de telecomunicações. Ele vai dizer, essa M da digitalização da TV era muito melhor antes, quando era analógico, vou mudar de canal, até ele descobrir que o problema não está na transmissão do radiodifusor, e sim, eventualmente, numa implementação inadequada da banda larga. A outra coisa é que esse atendimento, que a gente quer que seja um atendimento efetivo, não é um atendimento paliativo em que o telespectador tenha que penar durante vários dias sem que seja atendido devidamente. Então, existe uma série de características do serviço de radiodifusão que nós pretendemos que estejam consideradas, e eu pediria, depois da reflexão de vocês na Anatel, por serem características intrínsecas à radiodifusão e porque o atendimento que nós queremos como setor de radiodifusão aos telespectadores é um atendimento, muito provavelmente, que não tem caso nenhum no Brasil. Tá? Um outro aspecto, já me adiantando aí, misturando a apresentação, mas acho que é importante, aquele caso que você falou, do atendimento aos participantes da Bolsa Família e a Central Única esqueci a designação, Cadastro Único. Tá? Nós chegamos a uma conclusão, a Anatel chegou à mesma conclusão nos testes, que há um cenário de interferência, de interferidos, quando os interferidos utilizam antena interna ativa com amplificador, que não tem solução de mitigação.
todos esses sistemas de recepção vão ter que ser substituídos por antena externa. Então, nós estamos falando de um custo que não é um custo do usuário, do telespectador, comprar um filtro barato. Nós estamos falando de um custo de um técnico para instalar, de um mastro, de uma antena, de uma cabeação, alguma coisa que vai representar no bolso do telespectador que está acostumado a receber um serviço sem custo, livre e aberto. Então, é um ponto que eu acho que vai ter que ser considerado. São aspectos que são característicos da radiodifusão, que nós achamos que é importante que constem da regulamentação. E outro ponto extremamente importante, você mencionou o exemplo, o Marconi mencionou o exemplo do Reino Unido e do Japão, que adotaram medidas preventivas, que nós estamos tentando fazer com que isso prevaleça também no ambiente brasileiro. O que são medidas preventivas? Significa o resultado de um exercício a ser feito pela agência reguladora, junto com os atores, operadores de banda larga e radiodifusão, no sentido de identificar os potenciais interferidos em determinadas circunstâncias que têm que também ser definidas. E, preventivamente, já adotar medidas de mitigação para esses identificados, de forma que, tanto quanto possível, o número de interferências que ocorra depois da entrada em operação comercial da rede de banda larga seja minimizado. Isso no Reino Unido causou um efeito fantasticamente positivo. Eles distribuíram milhões de filtros para as residências identificadas dentro de critérios que eles utilizaram, simulação de redes, 3 redes de banda larga, fizeram uma modelagem estatística e conseguiram uma resposta de reclamações muito baixa, no sentido de que muita gente que recebeu o filtro, instalou o filtro e não teve interferência exatamente porque recebeu o filtro como medida preventiva. Eu acho que seria importantíssimo a gente pensar sobre isso aqui no nosso caso, e é uma das propostas que a gente deve fazer nas consultas públicas. E um outro ponto que eu queria deixar claro, e que isso é importante para nós, setor de radiodifusão, e Marconi, que está aqui como a Anatel, que em momento algum, hoje, nós podemos ser mencionados como contrários à licitação da faixa de 700. Nós não somos contra. A gente lutou pela faixa de 700 até o momento em que se tomou uma decisão de governo. Hoje, o nosso esforço é no sentido de conseguir um ambiente sem interferência. Se o leilão vai se realizar mais cedo ou mais tarde, não é um problema de per se. Isso é importante porque muitas vezes a gente solicita estudos adicionais, a gente tem dúvidas sobre a necessidade de trabalhos que devem ser feitos, a gente tem certeza sobre outros trabalhos que devem ser feitos e tem interlocutores que ainda argumentam que isso é mais uma manobra para se adiar o leilão. Enquanto a nossa preocupação é ter certeza de que o ambiente de interferência vai ser devidamente resolvido. Tá? Então, eu queria deixar claro, Marconi, que e isso é importante, porque, em muitos casos, dificulta a interlocução nossa com outras partes, porque os argumentos não são nem considerados. Lá vem, mais uma vez, a radiodifusão querendo adiar o leilão. Então, a gente não tem nada. Se nós chegarmos à conclusão de que o problema de interferência está resolvido segunda-feira, quinta-feira o leilão pode acontecer. A gente não deixou de ser uma preocupação. A preocupação é que aconteça com as condições de convivência bem definidas. Por favor. Eu vou correr um pouquinho, e Tereza, acho que eu vou furar o seu ponto, só um tempinho. Os testes da SET, tá, eles chegaram à conclusão, feitos com a Mackenzie, e a avaliação do resultado dos testes foi feita pela SET, chegou à conclusão de que as especificações da resolução 625, da OIT, elas não são suficientes para garantir a convivência, para garantir que a radiodifusão não será interferida. Tá? E nos casos mais críticos de interferência que foram identificados, além de filtros, outras providências de mitigação serão necessárias, inclusive, em determinadas situações, reconsiderar a própria largura da banda de guarda. Por que isso? Porque a resolução 625 da Anatel é baseada nas normas do 3GPP, e tem certas especificações que são da própria 3GPP, que são imexíveis, se eu posso dizer assim. Tá? Então, a Anatel deveria, ou nós deveríamos, nos debruçar nas partes da norma
que estão dentro da nossa autonomia. Uma delas é limitação de potência e outra delas é largura da banda de guarda, se for necessário. E aqui eu queria chamar a atenção que todo o trabalho que vem sendo feito pela SET, pela ABERT, pelo Mackenzie, pelo CPQD, pelo Cine Telebrasil, tem como base, tem como referência a Resolução 625, e nem podia ser diferente, porque essa é a regra brasileira. Eu queria dar um destaque nisso aí, porque isso é dar uma importância, e isso hoje é a razão da nossa preocupação com a avaliação, a utilização dos resultados dos testes, eu vou explicar logo na frente. Mas a regra brasileira é a Resolução 625, os testes do Mackenzie foram feitos com relação à Resolução 625 e todos os outros testes, exceto os testes da Anatel. Por favor. Pode passar. Então, os testes da Anatel, isso aqui é um quadro em que nós conversamos com a Anatel várias vezes, o Marconi está acostumado, está familiarizado com isso. Nós tínhamos um cronograma técnico definido pelo grupo de trabalho que foi criado, que fazia todo sentido do ponto de vista de testes que teriam que ser realizados no laboratório em Santa Rita e em campo em Pirenópolis. Mas esse cronograma técnico ele foi reduzido expressivamente por um quadro político, que foge ao alcance, ao controle da própria Anatel. É um contexto político de país. Tá? Então, isso a gente já esperava que uma série de medidas importantes não fossem realizadas, como aconteceu. Nós tivemos um prazo ínfimo para os relatórios. Quem trabalha aqui, que tem familiaridade com testes de campo, e depois os relatórios, o relatório é uma fase extremamente demandante de foco, de capacidade de conhecimento. A parte intelectual do trabalho é feita na hora de se fazer o relatório. Então, as medidas vão ser transformadas em dados substantivos, em informações que possam ser utilizadas, vão ser avaliadas, vão ser analisadas, extrapolações vão ser feitas. Um relatório que nós previmos de 4 semanas somente para Pirenópolis, nós tivemos 8 dias para fazer Pirenópolis e Santa Rita do Sapucaí. Isso significa que várias reconsiderações não foram feitas, que várias decisões foram tomadas, pode passar, de forma não amadurecida para um trabalho dessa envergadura. E aqui eu queria fazer um registro, Marconi, que o Marconi coordenou, através de engenheiros da superintendência dele, esses trabalhos. Tá? E conseguiu-se um negócio fantástico, um clima de harmonia, de cumplicidade, de parceria entre radiodifusores, televisão, Anatel e telecomunicações, tá? Coordenados, aí eu queria mencionar especificamente o nome do Tarcísio, trabalhando sob pressão, um prazo muito curto, todo mundo preocupado em fazer o melhor que podia ser feito, e o melhor foi feito. Só que o melhor que foi feito no prazo curto que nós tínhamos está longe de ser o necessário. É apenas o melhor que podia ser feito, com jornadas de trabalho que varavam noite lá dentro, virando fim de semana para fazer o relatório. Então, eu tenho hoje a satisfação de ter trabalhado com uma equipe muito séria, muito engajada da Anatel, da Radiodifusão do setor de telecom. A gente sabe que fez o que dava para ser feito, agora sabe também que foi feito aquém do necessário. Eu queria fazer esse registro com relação à sua equipe, queria que você levasse, porque realmente foi um trabalho... E eles eram cobrados por vocês e por nós. Quer dizer, eles tinham cobrança em várias frentes aí. Tá? Tá ok. Por favor, a próxima. Eu vou apressar um pouquinho, tem alguns pontos pelo menos importantes. Isso aqui era a expectativa que nós tínhamos dos testes de Santa Rita do Sapucaí e Piri. Piri é como o goiano chama carinhosamente Pirenópolis. Tá? Seria a avaliação de todos os blocos de faixa de frequência, bloco de 5 MHz, identificação de todas as interferências, casos críticos, soluções de mitigação, especificação de filtros. Isso é extremamente importante, porque nós não conseguimos fazer a especificação de filtros. Então, falta algo a ser feito. Vão ser usados filtros. Que filtros? Nós testamos 2 filtros. Não são os filtros, são 2 filtros que foram testados. Tá? Análise do terminal veicular, estação terminal com potências entre 23 e 33 dBm, aquele caso que eu tinha mencionado anteriormente. Ou seja, nós temos aqui um caso de interferência potencial na radiodifusão bem mais difícil de ser administrado do que a banda larga comercial LTE, isso não foi analisado.
Pode passar. Isso aqui é uma nota do relatório em que chama a atenção para o fato de que a potência máxima não foi analisada. Isso consta do relatório, aí eu copiei ipsis literis, ou seja, já é uma grande lacuna que tem que ser, em algum momento, a curtíssimo prazo, tem que ser resolvida, ela tem que ser preenchida. Como é que nós vamos lidar com isso aqui? Eu já escutei comentários do tipo, não, mas o serviço de segurança é esporádico. É esporádico, o dia que ele precisar, ele vai interferir ou vai ser interferido. Tem a possibilidade de outras aplicações de SLP serem utilizadas na faixa? Tem. A resolução 625 dá essa possibilidade. Então, isso tem que ser considerado. A próxima, por favor. Esse ponto aqui é a grande interrogação da situação que nós estamos. Como eu tinha comentado, os trabalhos que nós fizemos, que o Mackenzie fez, que a Cine Brasil fez, que o Setuc fez, foram todos baseados na norma brasileira, que é a norma 625 da Anatel. Que é baseado nela que os equipamentos vão ser homologados, vão ser certificados. Então, é a referência para o serviço de banda larga móvel na faixa de 700. O que aconteceu com... Pode... Clica aí para mim, por favor. Os protótipos que foram utilizados, e foram utilizados protótipos e não equipamentos comerciais, eles apresentaram um desempenho fantasticamente superior às especificações da resolução 625. Então, tinham aqui um nível de emissão espúria, emissão indesejável, cerca de 32 dB menor do que o especificado na resolução 625, 32 dB para a unidade móvel, que era um protótipo da Qualcomm, 17 dB para a estação radiobase da Huawei. E aqui, com base nesses equipamentos, com essas especificações, que não tem nada a ver com a 625, as medidas foram feitas. Até aí tudo bem, desde que se relativasse depois, nas conclusões, o que se conseguiu usando os protótipos disponíveis com as regras da Anatel. Ou seja, se contextualizasse que isso aqui foi feito fora das regras e se trouxesse, percorresse esse caminho de volta e relativizasse essas conclusões com relação às especificações da resolução 625. Isso não foi feito. Então, nós temos resultados hoje de testes feitos com equipamentos que vão desempenhar muito melhor do que o exigido pela Anatel para serem homologados, para serem certificados. Se aparecesse, eventualmente, um equipamento que não tinha disponível, mas se tivesse disponível, no intervalo entre os dois, e nós tivéssemos feito testes com esse equipamento, nós teríamos resultados diferentes do ponto de vista de interferência identificada, do ponto de vista de soluções identificadas. Tá? Ou seja, teríamos aqui nesse intervalo mais interferência, mais soluções difíceis. Aqui na 625, mais interferência, mais soluções difíceis. Mas a referência é uma, a gente tem que ter uma referência. E a referência qual é? Não é a legislação do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, do Reino Unido. É a legislação do Brasil, a referência tem que ser a 625. Então, a grande ausência no relatório da Anatel, já estou terminando, Tereza, é exatamente essa correlação, uma vez que os testes foram feitos com esse equipamento muito melhor do que o que vai ser certificado pela Anatel, como é que eu trago esses resultados para cá? Se amanhã chegar um amigo do tio do Sidney com um equipamento que tem um desempenho pouco acima da resolução 625, ele vai ser certificado. Vai ser certificado se as soluções de interferência tiverem sido baseadas nesse equipamento aqui de cima, esse equipamento aqui de baixo vai interferir, vai criar cenários de interferência muito mais fortes, muito mais prejudiciais do que os lá de cima, e ninguém vai poder reclamar porque ele está certificado pela resolução 625 da Anatel. Então, essa aqui é a grande lacuna que nós temos que preencher, que é importantíssimo, isso é vital que seja preenchido. Se isso não acontecer, nós simplesmente não temos nada prático nos resultados dos testes da Anatel. É crítico a esse nível. É realmente aquilo. Ou o que pode acontecer é alguém dizer, não, então passa a valer as especificações dos equipamentos que foram utilizados. Ou seja, nós estamos alterando a resolução 625, estamos criando uma norma 3GPP do Brasil. É meio complicado isso aí. Então, a referência tem que ser realmente a resolução 625. E esse é o nosso pleito mais insistente com a Anatel hoje, é que essa transposição, essa extrapolação seja feita. Por favor. Uma coisa perigosa no relatório. Para quem não está familiarizado, não está viciado na leitura como a gente está,
várias afirmações são ditas. Nas condições testadas, o resultado é esse. Nas condições testadas, o resultado é esse. Essas condições testadas, normalmente a pessoa passa batido. Ele vai no resultado e acha que o resultado é o resultado em termos absolutos. Essas nuvenzinhas aqui, elas são extremamente importantes porque elas são a ênfase que está sendo procurada dar no relatório para o fato de que os resultados dos testes da Anatel são válidos se e somente se o equipamento for o equipamento protótipo da Qualcomm, o equipamento protótipo da Huawei. Não vale em nenhuma outra circunstância. Agora, um leitor não informado vai passar batido e vai assumir que esse quadro é um quadro absoluto. Onde nós estamos hoje? Nós estamos, então, com quadros de análise incompleta. Os testes não foram finalizados, foram suspendidos antes. Foi aquele encurtamento político do cronograma técnico. São inconclusivos, porque falta essa correlação entre o que foi feito com o terminal da Qualcomm e da Huawei com a resolução 625. Não foram feitas análises da mitigação do bloco 1, foram feitas análises da interferência no bloco 1, sem analisar os remédios, as soluções para mitigação. E o bloco 1, sempre lembrando que é o bloco mais vizinho da radiodifusão. Não foi feita a especificação dos filtros. Isso aí constava da nossa metodologia de trabalho, faz parte da documentação do grupo da Anatel, não foi possível fazer. Tá? Sem analisar os casos de potências maiores. E aqui antenas internas ativas, que é uma decisão que se chegou, que vai ter que se trocar todas as antenas internas ativas. Como é que se faz isso, às custas de quem, como é que a gente identifica? Então, hoje, nós estamos, na prática, tá, de uma forma muito escancarada e sincera, sem condições de convivência definidas, tá, e nós deixamos, no término da reunião, quando a gente estava fechando o relatório, nós fizemos, em nome do setor de radiodifusão, uma nota técnica que deixamos na Anatel, onde a gente chamava atenção para esses vários pontos do relatório, e que nós pedimos que os trabalhos continuassem, mesmo depois de entregue o relatório, porque havia prazo a ser cumprido, que esses trabalhos, que a gente começaria por uma revisão do próprio relatório, que é um documento muito denso, depois iríamos discutir a relativização das medidas, a especificação dos filtros, mas não houve resposta. A gente acha que essa interação tem que acontecer da forma mais rápida possível. Então, a conclusão é que hoje, para a gente possa caminhar com segurança para nós, segurança para a Anatel, segurança para o pessoal de banda larga, falta uma interação final para que a gente possa fazer exercícios de extrapolação dos resultados dos testes em Pirenópolis e tenha condições reais de definir as condições de convivência. Tá? Então, é uma preocupação grande. Eu acho que depois, se houver perguntas, eu estaria à disposição para responder. E a gente tem tido uma abertura muito grande aí na área de Marconi, mas eu pediria, Marconi, que a Anatel refletisse um pouco mais naquelas postulações que nós fizemos, porque essa leitura é uma leitura dura. Nós estamos tentando fazer essa extrapolação por nossa conta, não sei se a gente vai conseguir, se não vai. Os testes que estão incompletos, a gente está tentando fazê-los. Nós mantivemos a estrutura montada em Pirenópolis, sem a participação da Anatel, embora tenha sido convidada. Mas estamos, o pessoal de telecom e de radiodifusão, trabalhando, vamos ficar lá por 3 semanas. A gente pretende cobrir uma boa parte das medidas não feitas. Era importante que a Anatel se envolvesse para que os resultados possam ser considerados oficiais e que a gente consiga diminuir, ou não é nem diminuir, é suprimir essas lacunas que são bem substantivas com relação à definição das condições de convivência. A nossa disponibilidade é total. Eu acho que o nosso engajamento já vem sendo demonstrado, inclusive pela forma com que a gente participou nos testes e tudo mais. Continuamos com a mesma disposição, a mesma disponibilidade, agora com a preocupação de que esse exercício de relativização é vital que ele seja feito no prazo mais curto. Eu tenho aqui uma série de outros comentários, mas a Tereza vai me jogar um caminhão de batata em cima. E eu agradeço, então, a atenção de vocês e fico à disposição aqui ou na ABERT para qualquer esclarecimento que seja necessário. Agora eu queria chamar o Sérgio Santoro. O Sérgio é membro do módulo de mercado do Fórum de TV Digital. E esse módulo fez uma análise
com informações trazidas de vários setores, das dificuldades para o switch-off de TV digital. Então, ele vai nos apresentar aqui o resultado desse estudo, né? Obrigado, Tereza. Bom dia a todos. Eu estou aqui a convite da SET, a qual agradeço, e representando o Davi Brito, que é o coordenador do módulo de mercado. Eu não sei se todos conhecem a proposta do fórum, mas é o espaço onde é feita a discussão com relação à introdução da TV digital e as eventuais consequências dessa atividade. E eu faço parte do módulo de mercado, existem outros módulos, como o técnico e o de promoção, entre outros, que discute essa passagem que nós estamos tendo sob o ponto de vista mais executivo, vamos dizer assim, ou seja, voltado mais para a questão do ambiente de negócios e as consequências que isso está trazendo. Então, vamos lá. Esse aqui é só relativizando, ou melhor, contemporizando, isso foi feito, é um documento de agosto de 2013, baseado nas informações que nós tínhamos a respeito do cronograma de desligamento da TV analógica. E foi feito a conclusão desse subgrupo de estudo. Premissa básica. Desligar a TV analógica não pode significar privar a população de ver TV. Por quê? O que nós estamos enxergando é que o avanço da digitalização no país, ainda com raras exceções, não é pleno. Existem as dificuldades que os radiodifusores estão passando e o nosso receio é que, quando o cronograma de desligamento for cumprido, parte da população que ainda recebe a TV analógica e que não teve a condição de fazer a mudança do equipamento de recepção possa ficar às escuras. E aí a gente elencou quais seriam as medidas a serem tomadas para que a TV analógica possa ser desligada com segurança. As estações de TV previamente existentes estejam transmitindo a TV digital, a população esteja a par da transição, né? Isso é um item que a gente tem verificado com bastante frequência, que se você perguntar para qualquer pessoa, mesmo da sua família, o que é TV digital, muito provavelmente haverá um desconhecimento desse assunto e nós constatamos isso através de pesquisa dentro do módulo do Fórum de TV. E que a população esteja comprovadamente equipada para ver TV digital, ou seja, não basta o esforço das emissoras de fazer a área de cobertura sem que a gente consiga ter uma referência, uma documentação de que toda a base de receptores está instalada e pronta para poder receber o sinal. Então, aí a gente elencou quais seriam as responsabilidades de cada setor, as ações que esperamos do governo e como desligar o equipamento, como fazer um desligamento piloto. As frentes de atuação: governo, a comunicação, envolvendo todos os setores, e o piloto do ASO, aí significa o Analog Switch Off. E daí nós elencamos vários pleitos de cada setor que milita dentro do módulo de mercado, e uma das principais ações é o pleito da radiodifusão, ou seja, finalizar as ações necessárias para regularizar as estações existentes de TV analógica, para que suas autorizadas possam digitalizá-las, permitindo que a população continue tendo acesso às mesmas programações na tecnologia digital. Pelas informações que nós tivemos aqui até então, do Anatel e do Ministério das Comunicações, isso é um trabalho que está sendo desenvolvido, mas que ainda não chegou ao final. Agilizar a definição dos canais digitais, aprovando a aprovação de projetos e demais procedimentos para atender aos pedidos de concessionárias e autorizadas estações geradoras e retransmissoras de TV. Viabilizar financiamento, de forma a garantir que todas as emissoras tenham acesso a recursos para digitalizar suas estações, em prazo de até 3 meses, contra os 8 meses atuais em situação ideal do BNDES. Tivemos um caso relatado de que o case de sucesso do BNDES para o financiamento da digitalização de uma emissora demorou 8 meses para aprovação.
Ou seja, isso vai contra o desejo de todo radiodifusor de tentar fazer essa instalação o mais rápido possível para que ele possa cumprir os prazos estipulados pela legislação. Nossa preocupação também é o financiamento de prefeituras para que elas possam fazer a digitalização, né? Um outro detalhe, conseguir do Ministério do Meio Ambiente uma facilitação para que a gente possa fazer as instalações da TV digital. Isso tem sido um problema, notadamente em estações que ficam em parques públicos, como no Rio de Janeiro, por exemplo, que isso nos levou, no nosso caso, nos tomou muito tempo para que a gente pudesse fazer a obra de acordo com as especificações e com as restrições impostas pelo Ministério do Meio Ambiente, e creio que deva haver casos semelhantes aos nossos em todas as redes de TV. Viabilizar o subsídio à população para garantir o acesso de todos à TV ou receptores digitais, né? Isso foi mencionado pelo Marconi aqui, em função da questão da entrada do 4G, através do cadastro único da Bolsa Família. Realizar o switch-off de cada cidade somente após 100% da população que depende da TV aberta ter acesso à TV digital, comprovados através de pesquisa. É nossa preocupação isso, porque hoje a receita das emissoras de televisão ainda provém dos canais analógicos. Então, é um risco para nós, do ponto de vista do negócio, desligarmos o analógico sem que a população esteja ao par e bem informada a respeito do que está acontecendo. Garantir que as operações de 4G LTE não impeçam a população de ver a TV aberta, isso é o caso mencionado, que tem sido mencionado pelo Paulo Baldurino e pelo Marconi agora. Instalar e manter um sistema de call center para esclarecimento da população durante o período de desligamento. Ou seja, simplesmente a gente, estou indo ao extremo, mas se formos desligar a TV analógica, a pessoa vai ficar sem ver a programação que ela quer. E qual é o resultado disso? Para quem ela liga, como é que ela se instrui, qual é o processo, qual é o procedimento que ela tem que adotar para poder fazer essa mudança. O setor de recepção solicita um aumento de competitividade com relação aos produtos, para que isso possa ficar mais acessível à população. E entre as medidas que eles pleiteiam, nós temos as seguintes: a definição dos recursos do set-top box, né, a respeito do ginga, entradas e saídas mínimas, filtros de recepção e outros que seriam requisitos para receber os incentivos nesse programa. Regulamentação de certificação do set-top box, com um selo Inmetro, por exemplo, que garanta a confiabilidade e estabilidade de todo o set-top box vendido no Brasil. O que a gente tem percebido é que existem muitos set-top box produzidos fora do país e que não apresentam um mínimo de qualidade em atendimento às normas especificadas pela regulação. Esses testes deveriam ter uma validação de tecnologia, né, com certificações, como o laboratório do Mackenzie de TV digital. Solicitar os mesmos incentivos à produção do set-top box dentro ou fora da Zona Franca de Manaus, concedidos aos produtos de informática no país. Ficaria a critério do fabricante fazê-lo onde desejar, em todo o território nacional, que hoje o que acontece? Toda a produção é feita em Manaus em função dos incentivos fiscais que a indústria tem naquela região. Outra proposta é classificar o receptor como bem de informática, cuja vantagem seria acelerar a implementação, já que a PPB é existente. O PPB é o Processo Produtivo Básico. Já contém regras claras e diferenciadas de incentivos para dentro e fora da Zona Franca de Manaus. Não há necessidade de se criar nada novo, evitando a necessidade de negociações com entidades de classe e representantes setoriais. Ou seja, isso universaliza as oportunidades para os fabricantes. Isso traz a redução de IPI, preferência na aquisição de bens incentivados por órgãos de identidade, das entidades da administração pública federal, direta ou indireta, suspensão do IPI na importação e compra local de insumos,
Benefício do ICMS no estado de São Paulo e outros estados. No caso de São Paulo, a redução do ICMS para 7% nas operações dentro do estado, diferimento do ICMS, suspensão do ICMS na importação de insumos e regime especial de tributação do ICMS para vários produtos de informática, o crédito outorgado. Ou seja, isso facilitaria a produção. E por que dessa preocupação também? Porque, por ocasião do desligamento, vai haver uma demanda, um pico de demanda para a qual a indústria não está preparada. Então, é um cuidado que nós devemos ter com relação a essa questão. E aqui são as reduções de IPI vigentes para leis de informática pelos períodos apontados, ou seja, dependendo da região, a gente tem um percentual de redução e isso se estende até 2019. Aqui a gente tem uma tabela comparativa de preços, né, sendo que o custo do fabricante tomado seja 100, com o incentivo da lei de informática e sem o incentivo, ou seja, o preço ao consumidor, que hoje, sem o incentivo, é de R$ 206, passaria para 171. Isso já seria um avanço no sentido de poder garantir a acessibilidade desses receptores. Aí a gente tem o pessoal, ou a indústria de televisores, né, que solicita uma desoneração tributária. Por quê? Você tem alguns aspectos da tributação, como o imposto de importação sobre os insumos, que hoje é de 88%, né, isenção desse imposto, para que eles possam fazer a importação desse material, uma isenção do PIS/COFINS na venda para o varejo e revenda para o consumidor final, uma redução de 75% do imposto sobre renda apurado sobre o lucro das empresas que operam nessa área. Isenção das taxas da SUFRAMA, hoje nós temos uma cobrança em média de 2%, elevação do crédito estímulo do ICMS de 55% para 75% para os receptores de TV. E outro detalhe, prioridade dos incentivos aos televisores digitais, para evitar que o cidadão continue comprando o CRT. Ou seja, apesar da indústria ter diminuído muito a produção desse equipamento, ainda existe a comercialização desses receptores. E aqui a gente tem um exemplo de estrutura de custos de algumas televisoras, né? Como é que isso se distribui entre o preço no varejo, despesas, impostos e assim por diante. Então, hoje você tem uma televisão de 19 polegadas, ou na época que isso aqui foi feito, valendo R$ 566, com a composição de fabricante de 312, a margem de 112 do varejo, R$ 67 de impostos, mais despesas e fretes. Esse estudo foi apresentado ao Ministério do Comércio para avaliação. O pleito da transmissão, ou seja, dos fabricantes de transmissores e equipamentos relacionados. Reduzir as taxas do BNDES Pro TV a 3,5%, compatível com a taxa do FINAME. Reavaliar o prazo máximo de resposta do BNDES de 30 dias para aprovação do financiamento FINAME, PSI, ProTVD. Antecipar 40% do recurso ao produtor no ato da liberação da PAC. Instituir o prazo máximo de liberação de recursos restante em 30 dias em vez dos 60 atuais. Reduzir valores mínimos de projeto a R$ 500 mil. Incluir outros NCMs no programa de desoneração do PATVD, incluindo acessórios, codificadores, decodificadores, links de micro-ondas, cabos, antenas, filtros e torres. E em caso de aluguel de equipamento ou serviço de transmissão, reduzir do valor do aluguel o cálculo do imposto de renda para as emissoras. Então hoje, por exemplo, nós temos toda essa cadeia que é envolvida para que a gente possa fazer a transmissão de TV digital, das quais parte delas apenas tem isenções para que você possa fazer a implementação. O ideal é que todos os equipamentos tivessem essa subvenção para que a gente pudesse acelerar o processo.
Ainda a gente tem, em função da interatividade da indústria que se formou isso, nesse setor, o pleito do software, né? E criar um ambiente para que o switch off seja o momento para a expansão e consolidação do padrão DTVI, que é o Ginga, em conversores digitais ou televisores digitais integrados. Utilizar o Ginga como ferramenta de inclusão social e de geração de conhecimentos e informação. Já houve um projeto feito pela EBC em Brasília, a respeito desse assunto, que trouxe resultados bastante interessantes. Promover os conteúdos interativos para que ganhem relevância e passem a ser conhecidos pela audiência, porque hoje, apesar da funcionalidade, não há um conhecimento mais profundo dessa ferramenta ou dessa facilidade. Fomentar a política de inovação, proporcionando inovação contínua na plataforma do software Ginga para a TV digital, entes de fomento, BNDES e FINEP, que deveriam criar linhas de atuação específicas para a área, ou seja, a indústria também, nesse setor de software, se reclama dessas condições. E agora temos a questão da comunicação. Quais seriam os principais players disso? As emissoras, obviamente, né, através de suas mídias e meio de comunicação, a indústria de recepção, com a divulgação das tecnologias nos pontos de vendas, em seus call centers, o governo promovendo pesquisas de abrangência e penetração dos sinais digitais, do sinal digital nas cidades onde o switch off deverá acontecer, e o governo utilizando a capacidade de comunicação e promovendo acordo com os órgãos parceiros federais, estaduais e municipais para disseminar o conhecimento sobre a tecnologia digital e o switch off. E aí a gente tentou, no próximo passo, elencar o que seria o melhor para o projeto piloto de desligamento, que é a maneira de se testar o que vai acontecer no microcosmo e verificar o resultado disso para que a gente possa expandir em maior escala e prevenir o que eventualmente vier a dar errado. Então, tem que exercitar alguma gama de dificuldade, né, e soluções para que quando os demais desligamentos vierem a acontecer, isso possa ser já prevenido e cuidado, né? E o que a gente espera do piloto? Quantas pessoas farão investimento em novos receptores? Como serão as comunicações dos desligamentos? Como funcionarão os call centers para atender os telespectadores? Como serão feitas as pesquisas? Qual a parcela da população que ficará indiferente a esse desligamento? E os subsídios, como serão repassados à população? Quem terá o direito? Ou seja, todos esses pontos ainda não estão suficientemente claros. E aqui a gente coloca quais seriam as considerações desse piloto. Todos os canais, como pré-requisito, todos os canais analógicos digitalizados, regularizados em funcionamento até 3 meses antes do desligamento. Cobertura adequada de todos os sinais aferida por medidas de campo. Todos os pontos de recepção da TV analógica devem estar dotados com recepção de TV digital e essa condição deverá ser devidamente comprovada através de pesquisas realizadas por empresas do ramo, IBGE, Nielsen ou outra. Ações prévias nas cidades, financiamentos simplificados, subsídios à população de baixa renda, parceria com escolas técnicas, mapeamento das necessidades da população no município escolhido, para que as ações de comunicação sejam focadas em cada público, campanhas informativas de pelo menos 6 meses antes do desligamento, apoio das instituições federais, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, apoio virtual e presencial à população, através de call center, escolas de nível médio, SENAC, etc. E aqui, terminando a apresentação, fazendo uma engenharia reversa, nós chegamos à conclusão de que para você implementar o projeto de desligamento ou de um piloto, levariam cerca de 1 ano e meio para que todas essas fases estivessem devidamente organizadas para que pudessem ser cumpridas. Então, o objetivo dessa apresentação foi levar esse tema de maneira mais ampla para fazer claro que a radiodifusão e todos os componentes dessa cadeia de suprimentos e dessa indústria está preocupada com o procedimento que vai ser adotado por ocasião do desligamento já previsto em legislação. Bom, senhores, era isso. Muito obrigado. Estou à disposição para mais informações.
Muito bom. Eu acho que essa preocupação está meio de lado, assim, a gente está falando muito de interferência, mas as coisas têm que andar juntas, né? Tem que convergir. A entrada para entrar tem que ter essa saída, né, da faixa, e muitas saídas vão implicar no switch off. Se conseguiu replanejar sem switch off em muitas localidades, mas nas localidades onde a migração significa o switch off, as coisas têm que acontecer. Quer dizer, não pode ter o apagão analógico, ser um apagão mesmo de TV, né? Então, acho que é bastante preocupante esse aspecto que ele mostrou aí. Obrigada, Sérgio. Agora o André, vamos passar agora para o assunto migração, a OMFM, a AMFM, né, que o André já está fazendo vários estudos aí, vai mostrar para vocês. Bom, pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os estudos que a gente está realizando sobre a migração, né, do OM, né? Então, assim, eu vou tentar ser bem rápido, e a parte assim mais jurídica, que até tinha aqui nessa apresentação, não vou nem, pelo adiantado da hora, não vou nem falar muito, né? Então, nós temos canais lá, a faixa de OM, que tem que migrar. Com o switch off de televisão digital, canal 5 e 6 vai apagar, então, essa faixa, o que se faria com ela? Então, ficou mais ou menos decidido que a gente iria usar os canais 5 e 6 para utilizar aí na migração. Mas a utilização dos canais 5 e 6 demanda em você ter equipamento, né? Equipamento que é uma coisa que não se faz não se tem isso assim de imediato, né? Então, você teria que ter um tempo muito grande para adaptação aí dos novos receptores. Então, o pessoal da ABERT solicitou, como a gente tinha trabalhado na parte de TV digital, para ver como é que a gente podia tentar fazer uma migração usando, de preferência, a faixa de 88 a 108, né? Então, teve uma etapa aí do requerimento, nós tivemos 78% de adesão. Isso é um número importante, quer dizer, dos 1.781 canais de OM, 1.386 pediram. Então, isso significa que 78%. Você vê, tem uns números estranhos. Maranhão, por exemplo, só está com 44%, enquanto que o Pará, Amapá, etc., estão com 100%. Né? Todos os radiodifusores de AM pediram para migrar. O problema é que o AM está realmente com uma dificuldade muito grande de sobreviver, né? Porque é um ruído muito grande, é um sinal muito difícil. Você competir com FM, então a tendência realmente principalmente os canais de menor potência, né? Os canais nacionais ainda têm a propagação noturna, etc., então talvez até seja satisfatório, né? Então, a Anatel vai fazer os estudos de viabilidade em cada região, quer dizer, é responsabilidade da Anatel. Quando não houver espaço no espectro, que realmente está super congestionado, ela vai propor o uso da faixa estendida, que seria o uso dos canais 5 e 6. Então, esse processo vai terminar quando a gente inserir todos os canais no plano básico, tal qual TV digital. Semana que vem, a gente deve ter aí o pareamento dos canais secundários, que ainda estão faltando do plano, a gente vai se reunir com os radiodifusores por estado, que o Marconi mostrou aí. Então, a ideia aqui também é a gente tentar esgotar e fazer um outro plano, né, pareando, né, quer dizer, pegando esses canais e colocando eles na... Opa! Está ruim. Vai lá. Bom, então, teve o decreto em que você tinha que migrar os canais classe A. Opa!
Foi não, né? Os canais classe A, B e C de AM, esse percentual aí é exatamente o percentual que se tem de cada classe, né? Você vê que classe A é quase irrisória. A gente não deve nem, não deveria nem tentar procurar muito canal para isso, porque esses canais são impossíveis de serem pareados, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir migrar razoavelmente os canais das classes B e C, né, que é um percentual bastante razoável. Comentando que existem rádios no Japão que eles funcionam, né, na faixa de 76 MHz até 90, né, e que essa extensão da faixa ela vai ser feita para todo o Brasil, não é isso? Mas, como eu mostrei naquele primeiro slide lá, essa parte aqui com simulcast, quer dizer, quem for migrar para a faixa de 76 a 88 vai continuar com simulcast. Quem conseguir migrar da faixa de 88 a 108 não vai ter simulcast, vai ter que apagar o AM mesmo. E uma das coisas que foi solicitada é a seguinte: se o cara não conseguir, vamos supor que você tenha 3 emissoras que querem migrar, a gente só consegue 2 frequências, né? Então, ou vão as 3 ou não vai nenhuma. Esse é o critério, quer dizer, porque não pode haver uma migração sem que todas que estão em AM sejam atendidas naquele município, naquela localidade. Então, por enquanto, a gente está com esses estudos. Agora, eu queria falar com vocês sobre as premissas, né, que a gente tem que ser definidas, né? Eu vou mostrar o resultado dos primeiros estudos que eu fiz. Eu comecei a desenvolver um programa, o objetivo maior é mostrar os resultados. Mas uma das coisas que a gente está muito preocupado é o seguinte, com as premissas. Quer dizer, alguém tem que chegar e dizer o seguinte: hoje a Patrícia falou aqui que nós temos que excluir os canais vagos de FM do plano. A primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir os canais de FM. Pô. Por quê? Porque esses canais vagos que estão lá, numa determinada cidade, eles vão impedir um outro canal em outra cidade. Então, se ele já é viável, claro que na lista dos canais viáveis ele vai aparecer de novo, mas pode ser que na otimização, que eu vou mostrar aqui, a gente tenha que escolher um outro canal naquela cidade. Então, a primeira coisa que, na minha ótica, alguém tem que determinar, olha, vamos excluir os canais vagos de FM do plano. Acabou. Para a gente poder... Senão, assim, porque eu já fiz alguns exercícios, é inviável você fazer isso com os canais vagos que estão lá, pô, tem que ser excluídos. A segunda questão, alguém tem que definir, quer dizer, Ministério, Anatel, ABERT, todo mundo reunido, tem que chegar e dizer o seguinte: olha, os canais, as reservas que nós temos, porque tem muito radiodifusor que pediu canal, aumentar a potência do canal, mudar o local de canal. Como é que ele vai fazer? A gente vai considerar isso ou não? Até agora, assim, eu estou estudando ainda o plano sem as reservas. O pessoal da Anatel, a gente conversou, disse, bom, eu já estou rodando agora tudo considerando as reservas. Mas será que todas as reservas vão ser atendidas? Será que todas as reservas são viáveis? Quer dizer, a gente pode deixar de estar atendendo uma migração então isso aí alguém tem que bater o martelo. Olha, não considera as reservas ou considera todas as reservas, porque não dá tempo da Anatel analisar se aqueles projetos de aumento de potência são viáveis ou não, com a urgência que se tem para resolver esse problema da migração. Então, esse é um outro problema que a gente tem que ter uma reunião, como teve na TV digital, do replanejamento, em que a gente tem que estabelecer as premissas, quer dizer, as premissas do replanejamento. Segundo, problema do canal 6. Então, olha só, a gente vai apagar o canal 5 e 6. Todo mundo sabe, quem está mexendo nisso, que o canal 6 ele afeta os canais de FM de 201 a 214. Principalmente 201 e 202. São os primeiros canais do espectro. Então, se ele afeta os canais 201 e 202, o que vai acontecer antes? Certamente apagar os canais 6. Então, você pode
considerar esses canais sem considerar os canais Cs que existem, porque é uma dificuldade muito grande. Você tem que estudar todos os canais Cs com as suas potências. É uma coisa, é um trabalho insano, né? Então, o estudo que eu fiz até agora, que eu vou mostrar os resultados, não considerei os canais 6. Tá? Outro problema, Radicom. Todas as rádios comunitárias, elas se concentram, eu fiz uma estatística, canal 200, canal 285, canal 253, canal 254, canal 292. Bom, aí a pergunta é, apagando o canal 6, a gente pode pegar essas... que apagou o canal 6. A gente pode pegar essas rádios comunitárias e migrá-las para o 200, que seria o lugar que elas deveriam estar, ou vamos deixá-las aonde estão? E mais, eu estava considerando, até agora nos meus estudos, que a rádio comunitária, ela preferencialmente vai estar na área urbana da cidade. Então, como o plano de Radicom não contém coordenada, eu considerei as coordenadas da sede do município. Mas, evidentemente, a Radicom pode ser instalada em qualquer lugar do município. Para você fazer isso numa lógica de programa, é complicado. Então, isso é uma das coisas que eu estou mexendo essa semana, que eu acabei. A outra questão, segundo adjacente, interferência de FI, que são um dos problemas de interferência. Será que a gente não pode, em determinadas cidades, se nós tivermos a mesma potência envolvida, usar o segundo adjacente? Quer dizer, essa seria uma questão a ser estudada, né, que a gente teria que ver. A terceira, e também a parte de interferência de FI. E como foi feito o planejamento de TV digital? Planejamento de TV digital, a gente usou o método ponto a ponto. Até agora, a gente ainda não pôde usar o método ponto a ponto. Por quê? Onde é que estão as rádios AM? As rádios AM, elas estão todas na periferia da cidade, porque você precisa de antenas gigantes, elas não estão no ponto que elas vão ser instaladas no FM. Quer dizer, o plano de AM está todo com estações que não estão nas coordenadas de FM que elas teriam no futuro. Quer dizer, então, a gente teria que, talvez, para FM, ter que prefixar, coisa que não é feita hoje em dia, né? Prefixar as coordenadas de FM. Porque a rádio completamente, assim, um pouco diferente da televisão, ela é mais volátil, né? O cara tira daqui e põe ali com mais facilidade. Uma estação de televisão não acontece isso. Então, aí, para a gente usar o método ponto a ponto, que é um método que a gente tem desenvolvido aí há séculos aí para a televisão digital, com todos os programas, cálculos de coisas, é um dos problemas que nós temos também. Então, eu só queria mostrar, deixa eu mostrar antes o que foi feito, o seguinte, eu fiz um programa em que você tem o decreto, né? Eu passei meio batido, mas o decreto diz que, dependendo da potência, né? Está aqui ele. Dependendo da potência, né? E da faixa de frequência da classe, você vai para uma determinada classe. Como a Patrícia falou na apresentação dela, isso é a potência máxima, né? Mas nós, no programa, eu propus, usando os canais do decreto. Então, por exemplo, o que o programa faz? Você, por exemplo, sabe que Brasileia, no Acre, é um canal classe... Eu tenho que migrar esse canal, pelas características dele, para um canal classe C. Então, eu tenho... Se eu for usar canal classe C, olha a quantidade de canais disponíveis. É claro que vai migrar, não tem dificuldade nenhuma. Mas aí eu também quero saber se eu posso usar potências maiores ou menores. Então, também, além de ver o canal do decreto, o programa vê quais os canais disponíveis. Aí eu fiz essa matriz aqui, ó. É uma matriz por cidade. Então, todos os canais do plano estão aqui. Aí você vai testando canal a canal até chegar... Eu contabilizei quantos canais eu consigo. Então, aqui, assim, o que eu acho que é a parte mais interessante para vocês verem é o seguinte, deixa eu ocultar isso aqui para vocês verem, até a gente pode ver aqui alguns canais aqui da... Então, a gente chega e vê aqui, olha só,
Quantos canais eu tenho disponíveis? Aí depois nós vamos comentar o que é isso. Quais as cidades que não têm canal? Estão aqui, né? Então você vai dizer, eu só quero ver as cidades que não têm canal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos supor. Então, essas cidades, então a gente, vamos lá, Salvador, na Bahia, não se consegue, Fortaleza, a gente consegue, e aqui a quantidade de canais disponíveis aqui, né? Então, você vai vendo Brasília, Goiânia, claro, os grandes centros, São Paulo, tem uma série de cidades que a gente não consegue arranjar os canais. Não é o canal do decreto, eu já estou procurando todos os canais disponíveis, né? Então, esse programa está rodando, por enquanto, esse resultado que a gente tem, eu estou considerando esses canais disponíveis, mas eu já fiz uma planilha de otimização. Por quê? Quando eu estudo um canal aqui para uma cidade, por exemplo, uma cidade qualquer aqui, eu estou estudando que o canal do plano AM contra todo o FM. Eu não estou estudando esses canais interferindo entre si, porque quando eu escolher um canal, ele vai impedir a utilização de outro. Então, eu não posso assegurar ainda, a gente está fazendo essa planilha de otimização. Então, essa otimização, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa cidade atrapalha a outra. É isso aqui, né? Então, essa matriz de uns e zeros, já está vendo todo o plano. Quem atrapalha quem? Quem que eu tenho que depois levar em consideração para a alocação de um dos canais? Mas é óbvio, que se eu tenho... aqui são as cidades com poucos canais, mas quando eu vou lá e coloco cidades com 87 canais disponíveis, lá no Acre, né? E aí você vê que tem cidades que têm uma quantidade de canais enormes disponíveis. Então, eu tenho certeza absoluta que essas cidades não têm problema. Então, baseado nisso, tá, o que a gente fez? Eu vim aqui e fiz uma listinha junto com, do que tem. Então, por exemplo, que eu acho um estudo preliminaríssimo, vamos dizer assim, que o Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul não devem ter problema em atender a potência do decreto. Já os outros estados, como Pará, Alagoas, Paraíba e Espírito Santo, eu consigo atender a quantidade de canais. Eu acho ainda, hein? Gente, isso aqui está começando, está embrionário. Então, esses estados você vai conseguir, mas desde que não vai conseguir botar a potência máxima do decreto. Então, como é que vai ser o critério? É a pergunta. Tem um A1, um A2 e um A3. Aí todo mundo tem que, na minha opinião, todo mundo tem que ir para A3. Não sei se vai ser assim, entendeu? E aí você tem outras cidades que eu acho que na região metropolitana não vai dar. Então, por exemplo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, talvez a gente não consiga... a quantidade de canais disponíveis a gente tem que aprofundar. Mas lembrem-se disso, isso é método ponto área. Nós não entramos em método ponto a ponto nenhum. Então, o que eu acho que vai acontecer? Quando essas regiões, se a gente estudar pelo método ponto a ponto, que foi o método de TV digital, em que a gente estude talvez população interferida, a gente tenha alguma coisa assim, a gente talvez consiga. Depois, DF, Goiânia, Minas e Paraná é muito difícil. Aí eu acho que a gente não vai conseguir. E aí que aí é o estado inteiro com problema. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A gente tem regiões do Rio Grande do Sul que apareceram aqui, algumas cidades. E São Paulo, né, a outra conclusão, é que eu acho que a gente vai ter que fazer meio feito como se fez em TV digital, vai ter que dividir por regiões. São Paulo, Santos, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, eu acho que não consegue. E São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, vão ser regiões que as cidades ali já aparecem com uma quantidade de canais razoável. Mas eu volto a enfatizar, isso no método ponto área, em que a gente pega, né, só voltando aqui e mostrando, aqui são as regras.
Então, eu tenho aqui, eu impingi as regras, que são as regras de distância, em que os canais um tem que manter do outro. Aí, o que eu fiz, que eu acho que a gente está discutindo lá, vai discutir na Anatel, que eu chamei de flexibilização. É o seguinte, vamos supor, porque quando a gente está estudando no ponto área, a gente está estudando e a gente está supondo que se um contorno tangencia o outro contorno, é inviável. Mas vamos supor que a gente comece a achar que um contorno pode entrar dentro do outro. Então, isso eu chamei de flexibilização. Então, isso não foi feito ainda, isso tem que ser discutido com todo mundo para ver o que a gente vai fazer. E também a opção, o programa já está rodando, ele tem a opção de excluir a FI, etc. e tal. Então, o resultado que a gente tem até agora é esse, que essas regiões são as regiões mais difíceis. E, infelizmente, tanto Paraná quanto Santa Catarina, quanto o Rio Grande do Sul, estão nessas regiões aqui. Toda a região sul é muito problemática. Tá? Bom, então é isso aí que eu tinha para falar. O resto é falar da parte jurídica aí, da consignação de canais, etc. Agora... Estourei muito? Estourei aqui, 5 minutos. Obrigada. Obrigada, André. A gente está com o tempo estourado. Eu vou abrir para 3 perguntas. Vou desobedecer aí um pouquinho, posso? 3 perguntas, então. Quem é que se candidata aí a fazer pergunta? Loriene, por favor. Pergunta para o André. A questão da migração, a questão da canalização. Há dificuldade, a tendência a se usar, e há possibilidade também de haver um deslocamento das frequências existentes hoje? Eu acho que sim, mas olha só, olha a diferença TV digital para FM. FM já tem uma porção de gente instalado lá. É como se fosse uma porção de barraquinhas, todo mundo lá com o seu espaço. Aí chega 3 barraquinhas novas, chega para lá porque eu quero vender meu produto aqui. Então, eu acho que é mais complicado você conseguir que uma emissora de FM se mexa. Mas eu acho plenamente possível. Por quê? Inclusive, muitas das emissoras que estão pedindo, elas já têm um canal de FM. Então, aí surgiu... Isso aí são ideias, que isso tem que ser discutido. Assim, tem que estar nas premissas. Por exemplo, uma emissora tem um canal já de FM. Ela pediu a migração de AM. Pô, se eu botar essa, que é a mesma emissora, no segundo adjacente, cai mais ou menos na teoria do se vira da TV digital, ou seja, o cara vai administrar um segundo adjacente dele com ele mesmo. Se o segundo adjacente você tiver potências parecidas e colocalizadas, eu acredito que isso provavelmente vai ser viável. Mas, poxa, o pessoal de FM, quem já está operando lá, não é tão fácil isso, mas eu acho que, se for estabelecido nas premissas, é possível. Tá? Eu acho que a gente vai ter, no final das contas, o seguinte, vai ter um bando de canais que a gente vai conseguir fazer facilzinho, sem entrar em ponto a ponto, sem grandes estudos, e a gente alavanca esses canais. E depois a gente vai ter que, tipo, pingadinho, 1 a 1, estudando, para tentar fazer o resto. Eu acho que é isso, mas eu vejo como possível você mexer. Nesse espaço curto que a gente tem para essa migração, que o pessoal está querendo rapidamente, as cidades mais densas na ocupação serão as últimas. É essa a orientação? As cidades mais densas serão as últimas, não tem como, porque a orientação é você tentar arranjar o maior número de canais, porque as mais densas... Por exemplo, cidades tipo Porto Alegre, etc., você certamente não vai conseguir. Se conseguir, consegue um canal, né? Vamos supor, né? Mas, pô, são 3, 4 emissoras de AM. Então, o critério, elas vão para a faixa estendida, né?
Esse seria o critério, por enquanto, que, assim, isso aí vai ter que ser determinado pelo Ministério. Eu acho que tem que se fazer uma reunião de premissas, se estabelecer todas as premissas bonitinho, com todos, com a BERT, com o Ministério, a Anatel, todo mundo diz, olha, as regras são essas, que a gente vai trabalhar. E o que der para fazer da forma mais simples, a gente faz. Assim, talvez eu acho que uns 60%, 70% dos canais a gente vai conseguir, pô. O que vai, obviamente, já apareceu aqui, os grandes centros, as capitais, é igual a TV digital, não foge muito. Assim, os grandes centros são os difíceis, pô, entendeu? Mais alguém? Fortaleza. Só queria fazer uma observação quanto às reservas, porque existem emissoras que estão pleiteando aí algum aumento de potência há 10 anos. De repente ficou trancado no Ministério, mudou regra. Pô, primeiro podia sair de C para 1, depois não pode mais. Foram editadas diversas portarias até que saiu a 231. Então, quando da assinatura do convênio do Ministério com a Anatel, o Ministério pegou e mandou tudo para a Anatel sem análise. Agora a Anatel está devolvendo. Então, assim, eu acho que quanto ao canal vago, bom, é uma decisão do Ministério. Esse canal é vago, eu não vou licitar ele agora, cancela. Quanto às reservas, eu acho que deveria haver um mínimo de critério, de discussão, para evitar que um pleito de alguém que está aí há anos, e muitas vezes competindo em condições desiguais em algumas localidades, quer dizer, o cara tem lá uma classe A1, ele é classe C, já está há 5 anos brigando para ir para um B1, que é o máximo que agora dá, e aí desconsidera aquele B1 dele e ele vai esperar todo esse movimento que poderá demorar. Eu concordo. Então, eu acho que isso, nas premissas, não quer dizer que não vai ser feito. Eu acho que tem que ser bem discutido. Só isso. Essa é uma observação. Concordo, e uma pergunta para ti, assim, rapidinho, de TV. Hoje saíram 216 outorgas de transmissão em Minas Gerais. Isso seria a minha pergunta para o Marconi. Tu vais ter que incluir essas 216 agora na sequência. Não, acho que sim, né? Quer dizer, a Anatel estabeleceu para a gente se reunir aí no planejamento de alguns estados aí que está faltando. Nós temos ainda algumas coisas que estão incompletas, que saíram com alguns errinhos, e tem esses canais todos são 216 canais novos de Minas. Quer dizer, seria a minha pergunta para ele. Rapidinho, alguém sabe se esses 216 esgotam todo Minas Gerais? Isso eu não sei. Foram 1.200 pedidos, hoje saiu 216. Se isso foi o que o Ministério encontrou como viável, possível, ou se ainda pode... Alguém tem essa informação? Não. Saiu não isso hoje, mas eles seguem analisando e pode ter mais casos. Era isso, obrigado. Isso. Com relação a Minas Gerais, isso já era esperado e vão vir mais, né? Não são só os 216 de Minas Gerais, vai vir agora a Bahia, vai vir o Paraná, e eu estou querendo entender aí mais uma opinião, porque eu não tenho essa informação oficial, de que isso esgota Minas Gerais, né? E eu posso aproveitar e dar uma sequência aqui, Tereza. Eu queria falar algumas coisas. Com relação à reunião que nós fizemos, a Anatel, com o Ministério, na sexta-feira passada, para tratar dessas questões, a gente entende que, num primeiro momento, né, você está falando de coisas preliminaríssimas, com relação a essa migração, a gente tem que ser mais conservador, né, para fazer aquilo que é possível fazer sem começar a inovar, porque essa questão do segundo adjacente, por exemplo, ela já foi matéria de tratativa no passado e que não prosperou. Então, que a gente deixe daquele jeito ali e a gente faça aquilo que é possível fazer dentro da regra atual. Se é que é preciso mexer na regra ao longo do tempo, que se faz para incorporar o máximo de gente possível. Com relação a algumas colocações que foram postas aqui, principalmente pelo representante da ABERT, meu amigo Paulo Ricardo, eu tenho leituras diversas das colocações do Paulo Ricardo.
Com relação, por exemplo, à questão nas condições aqui testadas, a gente tem uma leitura de que as condições foram as mais extremas. As outras estariam englobadas, tecnicamente, pelo nível de estresse que foi feito com os equipamentos lá. Essa questão, o que às vezes, Paulo Ricardo, você falou de uma questão de que estariam interpretando como havendo uma barreira à evolução do processo por parte da ABERT, ou por parte da SET, ou por parte do próprio Paulo Ricardo, que na realidade nunca é o Paulo Ricardo em pessoa, ele representa, tem vários chapéus aí nessa história, que tem aquela história eu não sei se já ouviram o professor Marins falar daquela questão do camarada que queria alcançar um mundo diferente para aquela comunidade em que vivia. Vivia, talvez, no meio de montanhas, num vale, e já não tinha as condições ideais para que a população da sua comunidade sobrevivesse, e alguém dava a sugestão de que vamos atravessar, há uma possibilidade de ter um mundo novo lá fora. Campos abertos, um melhor nível de insolação, então a gente pode ter um mundo muito melhor lá na frente. Mas aí vem os questionamentos. Não, mas você vai ter que enfrentar animais bravios, você vai ter que enfrentar rios revoltos, você vai ter que enfrentar condições inóspitas de temperatura. Mas há que ter coragem de enfrentar isso para alcançar esse mundo novo que possivelmente estará lá, à espera. Então, o que a gente entende é que a gente fez esses testes, a gente... E o exemplo do mundo não é diferente, né, Paulo Ricardo? Se a gente começar a querer resolver todos os problemas no campo teórico, a gente corre o risco de não enfrentar as condições inóspitas de temperatura, os animais bravios, os rios revoltos, e não chega ao lugar que a gente pretende. Então, eu acho que essa que é a leitura que a gente tem que fazer. E aí, tanto para a migração do AM para o FM, quanto para a digitalização da televisão. A gente entende que tem condições, sim, as condições de mitigação estão postas aí, e, sim, está aberto, o setup está pronto lá, como o próprio Paulo Ricardo colocou, ele está instalado, está em condições, está operante, há gente trabalhando nele lá. Essa saída da Anatel ela não é uma saída estratégica para não fazer parte, ela é muito mais por economia de recursos. Eu já estou... eu tinha R$110 mil para executar no ano inteiro. Eu já executei até agora cerca de R$80 mil, tá? Em termos orçamentários. Onde que eu vou parar se eu não me contiver? Eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho certificação de produtos, eu tenho um monte de coisa. Bom, então, em linhas gerais, eram essas as colocações. Eu exorto a todos a que a gente enfrente esses desafios. E um último ponto que eu gostaria de colocar com relação aos 5 estados que a secretária Patrícia colocou aí, com relação à migração do AM para o FM, todo esse trabalho que o André está fazendo, ele não está fazendo... a gente tem participado efetivamente, os nossos engenheiros têm participado e têm trocado muita figurinha com o André, de para onde ir, para onde não ir, o que fazer. Então, esse é um trabalho que continua sendo com aquela característica que eu falei logo no início, de uma colaboração, de uma participação conjunta da Anatel, junto com a SET, e aí, nesse momento, é o André que está capitaneando isso aí. Na época, lá atrás, tinha o CPQD envolvido, tinha a França, de saudosa memória, um cara fantástico que a gente tinha Maroja, tinha Takashi, tinha uma turma toda que trabalhava. Hoje, nós continuamos com aquele mesmo espírito, de trabalhar em colaboração, em cooperação, para que a gente consiga colocar serviços de melhor qualidade para a nossa população. Muito obrigada. Eu queria fazer uma perguntinha, 2 perguntinhas, assim, rapidinho. Uma é assim, ficaram os estados fora do replanejamento, ali do fechamento do replanejamento, e por que ficaram-se? Eu tenho a impressão que eu não vi todos os estados ali na tabela, no cronogramazinho. E a outra coisa é o seguinte,
Nessa consulta, o problema das interferências. Se houver uma constatação de interferência em residências que não são nem do Bolsa Família nem do Cadastro Único, o gerador de interferência ele não tem obrigação de fazer nada. Para mim não ficou claro na consulta. Todo mundo diz não tem. Não sei. Eu queria ver se a intenção é essa, se você sabe assim, se a intenção é essa. Aí o cara tem que se virar. Bom, a primeira era com relação aos estados. Como eu coloquei lá uma última frasezinha, que a região sul a gente reavalia, se houver necessidade a gente faz também. Tem Minas, Goiás, não tem alguns outros estados. Fez os secundários, mas tem o problema das incorreções que foram apontadas. As incorreções, algumas a gente fez a consulta 10, a gente já mexeu em potências, essa coisa toda. Tá? E outras a gente aproveita esse momento que está fazendo e vamos fazer também. Tudo que está incorreto a gente vai corrigir ao longo desse trabalho que a gente está fazendo. Não está parado. E com relação a essa questão aí, os estados que não estão ali, vou até dar uma olhada, porque essa notícia agora de mais 263, 216 novos canais, né, que soa como música para os ouvidos da engenharia, né? Vamos brincar à vontade. Isso é só em Minas. Depois tem Paraná, Sim, Bahia. Pois. Porque quando a gente trabalhou, gente, com essa migração, com esse replanejamento, as secundárias a gente desconsiderava. Falou-se aqui em financiar a prefeitura. A prefeitura normalmente é secundária. Então, num primeiro momento, não se levava em consideração isso. Mas o ministro Paulo Bernardo colocou que vai dar todo o apoio para que não se apague ninguém, nem as de caráter secundário. E as que não estão burocratizadas, um eufemismo, mas as que não estão burocratizadas estão sendo agora, para que garanta que a população brasileira receba a radiodifusão. Quer dizer, é um momento ímpar, que eu acho que se a gente não estivesse fazendo a digitalização, dificilmente a gente teria condição de estar fazendo um trabalho tão portentoso quanto esse, de incluir todos. Todos, literalmente todos. Com relação a outra questão, Tereza, com relação a... É o negócio da solução de interferência, porque vão dar filtro para um grupo, televisor para outro grupo. Isso. E aí, entrou o LTE. Aí se constatou interferência num grupo de casas, numa área, em que não, na minha casa, meus vizinhos todos lá. A gente não tem Bolsa Família, nem está no Cadastro Único. Então, quem é que resolve o problema? A previsão é que as próprias pessoas paguem para resolver o problema. Eu estou falando assim porque sempre se falou que o LTE tem que pagar pagar para as emissoras e pagar as interferências. Esse pessoal, esse grupo, não vai ter apoio de nenhum lado, vai ter que arcar com a solução. O que está no edital é exatamente isso. O pessoal do Bolsa Família recebe um receptor com filtro embutido já para ter a máxima proteção possível na recepção. E o pessoal do grupo do Cadastro Único, num segundo momento, receberia filtro, não receptor. Os demais, todos nós temos que nos cuidar, né, Tereza? Para mim não está claro isso ali. Eu só queria ter certeza que a ideia é isso. Essa o edital não prevê o ressarcimento na recepção para as pessoas que não estejam incluídas naqueles 2 itens que foram colocados lá. Tá bom. Bom, gente, eu acho que a gente avançou bastante, então eu queria agradecer a presença de todos, agradecer muito aos palestrantes, acho que foi ótimo, não sei se vocês concordam, mas eu achei muito bom. E obrigado também pelo convite aqui para coordenar esse painel. Obrigada.